Bom dia. Muito bem, vamos iniciar então a nossa aula. Hoje a gente inicia a parte de derivadas, tá? Hoje a gente apresenta como se fosse o segundo conteúdo mais importante do curso, tá? A gente vai falar de derivadas. Mas não utilizarei essa palavra, tá bom? Gostaria de dizer para vocês que sábado à noite foi uma noite bem interessante. Foi bem interessante. Eu passei assim 3 horas e 40 minutos pensando em vocês. Eu fiz a prova em 1 hora e 40 minutos. Eu elaborei a prova em 1 hora e 40 minutos. Né? Aí eu pensei assim, não vai ser nada semelhante ao que eu já fiz nos outros cursos. Vai ser diferente. É porque eu gosto de vocês. Então eu pensei em questões, eu pensei assim, o que não tem em livro de cálculo? Primeira coisa que eu pensei, o que não tem em livro de cálculo nenhum? Eu já fiz esse exercício uma vez, teve uma vez que eu fui para a biblioteca, eu peguei uns 12 livros de cálculo, coloquei em cima da mesa e fui olhando um por um. Passei umas 2 horas vendo os livros. Então eu já sei mais ou menos o que tem nos livros de cálculo. Então eu pensei, que tipo de questão que não tem? Não tem esse tipo, então eu vou criar um tipo assim. Aí eu criei uma questão bonitinha, é a primeira questão da prova, tá? A primeira questão, você pode resolver ela só olhando. Você só precisa olhar e marcar um X, onde deve ser marcado um X. Se você marcar um X no lugar certo, você pode ganhar na primeira questão 1,5. Né? 1,5 fácil. Na segunda questão, são questões clássicas de limites. Então eu coloquei 5 limites para serem resolvidos. Que você vai levar o quê? 10 minutos para resolver no máximo. Coisa rápida. Tá? E na terceira questão eu fiquei pensando, eu vou cobrar derivada. Então vem derivada na terceira questão. Só que vem caprichado, sabe? Ou você sabe o que é derivada, ou você não faz. Essa é a terceira questão. São 2 itens, tá? Diga. Qual derivada vai cair? Que pergunta indecente é essa? Eu vou responder nunca essa pergunta. Então, a tua prova está assim, tá? Eu vou te dar 1 hora para você fazer sua prova. Eu resolvi a sua prova. Resolvi escrever toda a resolução dela. Escrevi a solução em 4 folhas. Então, 4 folhas são suficientes para você explicar tudo sobre a prova. Você não vai precisar fazer tudo isso. Eu quis fazer tudo isso, mas você não vai precisar fazer tudo isso. Tá? Quantos minutos dá para resolver a prova? Eu diria que 25 minutos é suficiente. Mas eu vou te dar 1 hora, tá? 25 minutos é suficiente. Se você estudou bastante, se você está preparado para a prova, e você não vai ser aquela pessoa que vai ter que parar e pensar, o que eu faço aqui? Você já sabe exatamente o que fazer, 25 minutos é suficiente. Agora, se você vai ficar pensando, aí vai demorar mais, tá? Então vamos lá. Vamos pensar no que nós temos que fazer. Taxa de variação. Uma das coisas que nós pensamos é o seguinte. Eu combinei com os nossos colegas que hoje eu só utilizaria funções decrescentes, por algum motivo, tá? Então eu vou colocar aqui uma função decrescente. Então eu vou colocar aqui uma função que ela faz isso, tá? O gráfico de uma função decrescente, tá bom? Eu vou colocar bem aqui
um certo ponto x1, que ele tem uma imagem f de x1, e vou colocar aqui um x2, que tem a imagem f de x2, tá? E nós podemos nos perguntar a respeito da taxa de variação que acontece entre esses dois pontos, que é chamado de taxa de variação média, tá? E isso é feito da seguinte forma: você faz f de x2 menos f de x1 e você divide isso por x2 menos x1, tá bom? Essa é a taxa de variação média clássica, que você já faz isso desde lá do ensino médio, tá? Mas você pode melhorar isso, tá? Você pode melhorar no seguinte sentido: você pode, por exemplo, chamar esse cara aqui de x, tá bom? E você pode pensar que você caminhou uma certa distância, daqui até lá, uma certa distância h, tá? E que esse cara, então, vai ser um x mais h. Tudo bem? Então, esse f de x2 agora vai ser f de x mais h. E esse f de x1 agora vai ser f de x. Tudo bem? Tá? Você pode pensar assim. Então, o teu f de x2 agora é f de x mais h menos o teu f de x1 é f de x. O teu x2 é x mais h menos o teu x1 agora é x, tá? Então, dá para você cancelar esse x, né? Então, vai ficar f de x mais h menos f de x dividido por h, tá? Então, você pode enxergar também a taxa de variação média dessa forma. Ou você enxerga assim, ou você enxerga dessa forma, tá? Das duas formas estão corretas. Você pode pensar mais ainda. Você pode pensar que o x1 está fixado e que você vai tornar o x2 dinâmico. O que eu quero dizer com isso? Que ele não está parado. Eu quero fazer com que o x2 se aproxime do x1. Fazer com que o x2 se aproxime de x1 é ficar calculando taxas médias, tá? Só que se eu fizer o x2 se aproximar do x1, então eu vou estar chegando muito perto. Então, a ideia que vai surgir é que você queira fazer o limite de x2 indo para x1. Tá bom? Essa é a ideia. Agora, olhando para esse, como seria? Se o x2 está se aproximando do x1, significa que esse h está sendo um valor cada vez menor. Concorda? Então, é equivalente a pensar que aqui tu estás pensando em limite de h indo para zero. Ficou claro isso? Tá? Então, você pode enxergar tanto dessa forma quanto desta forma. E esses são os dois limites principais da aula de hoje. Tá? Muito bem. Então, surge aí 8 perguntas. E se eu fosse você? Eu pensaria com muito carinho nessas 8 perguntas. Eu faria essas 8 perguntas todas em casa. Eu ia refazer todas elas em casa. Se eu fosse você, tu faz todas essas em casa. A gente vai fazer aqui, tá bom? Então, a primeira pergunta é: determine a taxa de variação da área de um círculo em relação ao seu raio quando aumenta uma pequena quantidade, tá? O que é taxa de variação mesmo? É pensar nesse quociente. Se eu vou aumentar uma pequena quantidade, então vou usar um limite, tá? Então, o primeiro problema trata-se de um círculo. Trata-se de um círculo. Então, pode projetar para cá agora. Nosso primeiro problema é falar de círculo, tá? Projeta o quadro. Nosso problema é um círculo. Qual é a área de um círculo? πr². Então, a sua área depende do raio, concorda?
tá? Então, a área depende do raio, e isso aqui é πr ao quadrado. O que eu estou perguntando para você é o seguinte: se eu aumentar um petelecozinho o raio, o que vai acontecer com a área? Tudo bem? É isso que eu quero fazer, tá? Então, é como se eu pegasse o raio e caminhasse para R mais H. Tá bom? Então, estou aumentando um pouquinho o raio, tá? Vamos pensar. Então, eu quero pensar nesse limite. Limite de H indo para zero dá... Quem é a função? A função é a função área. Então, é a área de R mais H menos a área dividido por H. Eu estou utilizando esse limite. Tudo bem? A minha variável aqui era x. Lá é R. Beleza? Tá? Então, muito bem. Então, isso aqui vai ficar limite de H indo para zero. Quem é a área avaliada em R mais H? A área do círculo sempre vai ser πr quadrado, certo? Então, vai ficar π raio ao quadrado. Só que o raio é R mais H. Vai ficar R mais H ao quadrado menos a área do círculo, que é π raio ao quadrado dividido por H. Isso aqui vai ficar igual limite de H indo para zero. Vou desenvolver o quadrado. R quadrado mais 2RH H quadrado menos π R quadrado dividido por 2, por H. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Limite de H indo para zero. Vou distribuir aqui esse com esse. Vou distribuir a multiplicação com relação à soma. Tá? Vai ficar πr ao quadrado mais 2π r h mais π h quadrado menos πr quadrado. Isso tudo dividido por h. Tá? Agora, tu podes cancelar aqui esse cara com esse cara. Eu vou colocar h em evidência. Tá bom? Colocando h em evidência, vai ficar limite de h indo para zero. Coloco o h em evidência. 2πr mais πh dividido por h. Agora eu posso cancelar esse h. Agora eu tenho o limite com h indo para zero. Aqui não tem h. Então, isso aqui é uma constante. Tá? Aqui tem h. Isso aqui vai para onde? Vai para zero. Então, a sua resposta é quanto? 2πr. Essa é a resposta. Diga. Área da circunferência com? A circunferência e o círculo que eu quero dizer que eu estou calculando a área delimitado por essa figura. É o que está dentro. Tá bom? Agora, vamos tentar entender o que isso significa? Presta atenção. Se tu tens uma circunferência, tá? De raio R, tá bom? O que foi que nós fizemos? Nós aumentamos um pouquinho o raio, tá? Só um pouquinho. Aumentar só um pouquinho o raio, eu vou desenhar uma coisa grande aqui, mas imagina que foi dado um zoom, tá? Foi aumentado só um pouquinho, tá bom? Aumentar só um pouquinho o raio significa que agora a circunferência é uma coisa aqui por fora, concorda? Tá bom? Então, aumentei um pouquinho o raio, então a circunferência é uma coisa um pouquinho maior. Beleza? Só que eu estou fazendo com que esse H vá para zero. Então, essa linha amarela aqui, ela está muito perto dessa linha branca. A impressão que se dá que só aumentou uma linha em torno da circunferência. Concorda? Tá? Vamos pegar agora essa linha. Pensa comigo. Eu vou cortar a linha aqui. Fazer um corte. Eu vou pegar essa linha e vou esticar. Beleza? Estou pegando a circunferência e estou esticando. Quando você estica,
uma circunferência, isso aqui não é o perímetro da circunferência? Quanto é o perímetro de uma circunferência? 2πr. E o que foi que nós achamos? 2πr. Deu para entender? Então, variar um pouquinho o raio de uma circunferência é equivalente a acrescentar como se fosse uma linha em torno da circunferência. É como se eu estivesse variando só o perímetro dela. Diga. Eu falei a palavra derivada? Não falei a palavra derivada. Então, eu não posso aceitar o seu comentário, por enquanto. Mas o seu comentário está certo. Não vou responder. Ok? Então, por enquanto, o que nós sabemos é que a taxa de variação instantânea da área da circunferência é o perímetro. Beleza? Por enquanto a gente sabe disso, tá? Vamos para o segundo problema. Problema 2. O que é que nós temos lá? Problema 2, o que ocorre com o volume de um cilindro se o raio sofrer uma pequena variação. Então, eu tenho um cilindro. Lembre-se, sempre que eu falar cilindro, eu estou pensando no cilindro circular reto. Tá? Parece umas coisas um pouco exageradas, mas é porque cilindro não é exatamente aquilo que tu estás acostumado. Tá? O cilindro ele pode ser inclinado. Ele não precisa ter uma base sendo uma circunferência. Pode ser outra coisa. Só que a gente foi condicionado a pensar que só existe esse tipo de cilindro. Tá bom? Então, quando eu falar cilindro circular reto, eu quero dizer esse cilindro que tu já conhece. Que a base é uma circunferência e que ele é perpendicular a um plano. Beleza? Então, está aqui um cilindro. Esse cilindro ele tem um raio, que eu vou chamar de R, e ele tem uma altura, que eu vou chamar de H. Tá? Como se calcula o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, certo? Assim que se calcula. Então, o volume do cilindro, a área da base não é πr², certo? Vezes a altura h. Então, quer dizer que o cilindro ele depende de duas variáveis. Ele depende da variável raio e da variável altura. Então, ele é uma função de duas variáveis. Tudo bem? O volume é uma função, é a função volume. Então, ela depende dessas duas variáveis. Só que no meu problema lá, projeta lá, por favor. No meu problema, eu estou variando o raio. Tá? Então, se eu variar o raio um pouquinho, o que acontece com o volume desse cilindro? Então, pressupõe-se que a altura está fixada. Tudo bem? Então, estou fixando a altura e variando só o raio. Então, agora o que eu quero pensar é que eu estou pensando somente no volume do cilindro, que só depende do raio, porque a altura está fixada. Tá? Então, esse volume é π raio ao quadrado vezes a altura. Agora, essa altura é enxergada como uma constante. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então, vamos saber o que acontece com esse cilindro. Eu tenho que calcular isso aqui. Limite com, eu vou chamar de S, indo para zero, porque o que nós tínhamos aqui, da forma como eu escrevi, eu usei a letra H. Tá? Variar um pouquinho. Quem é a minha variável? Eu chamei de H, só que H eu já estou utilizando lá, como sendo a altura. Então, vou chamar esse aqui, vou chamar de S. Beleza? Então, vai ser limite do volume de R mais S menos o volume dividido por S. Tá? Isso aqui é igual limite de S indo para zero. O que é o volume? Está aqui o volume. Ó. O volume é π raio ao quadrado, só que é R mais S. Então, R mais S ao quadrado vezes a altura, menos π raio ao quadrado vezes a altura, dividido por S. Tudo bem até aqui? Tá? Então, isso aqui vai ficar limite de S indo para zero, de π vezes
r ao quadrado mais 2rs mais s ao quadrado h menos π r quadrado h sobre s. Agora eu vou fazer a distribuição aí da multiplicação. S indo para zero de πr quadrado, esse vezes esse vezes esse. H mais 2πrsh mais πs quadrado h menos πr quadrado h. Isso tudo dividido por s. Tá bom? Observa que eu tenho aqui um π r quadrado h e um π r quadrado h. Eu tenho s aqui, vou colocar esse s em evidência, tá? Então vai ficar assim, ó, limite de s indo para zero, do s, aqui vai ficar 2π rh mais πsh, isso tudo dividido por s. Agora eu posso cancelar esse s com esse s. E se eu aplicar o limite com s indo para zero, isso aqui vai dar zero, porque tem s. Esse aqui não tem s. Então vai dar só isso aqui. 2πrh. Tá bom? Deu isso. O que é isso? Isso é o quê? Vamos pensar na dinâmica da coisa. O que está acontecendo? Se eu aumentar um pouquinho o raio, que é isso que eu estou fazendo, né? Eu tenho aqui o raio, certo? Se eu aumentar um pouquinho o raio, então você concorda que é como se tivesse um cilindro aqui por fora? Sim ou não? Tá bom? É como se eu tivesse um cilindro por fora. Só que esse aumento é muito pequeno, porque eu estou fazendo com que esse S vá para zero, tá? Agora suponha que eu vou fazer um corte bem aqui, tá? Faço um corte, pego essa casca e estico. Beleza? Dá para imaginar isso? Quando eu cortar e esticar isso, vai surgir um retângulo, não vai? Tá bom? Quem é esse retângulo? Pensa comigo. Daqui, dando a volta até englobar o cilindro todo, você concorda que isso aqui é o perímetro da circunferência? Sim ou não? Perímetro da circunferência. Isso aqui não é 2πr, perímetro da circunferência? Tá? Isso aqui é o quê? Não é a altura? Quanto é a área desse retângulo? 2πr vezes a altura, que é o que nós achamos. Tudo bem? Tá? Então, aumentar um pouquinho o raio do cilindro é como... Pensa na papel filme. É papel filme, né, que a gente chama? Que tem na cozinha. Papel filme. Se você dá uma volta com papel filme naquela superfície cilíndrica ali, se você tira essa volta, eu te pergunto, qual é o volume desse papel filme? A impressão que dá que esse volume é zero, né? Porque a altura é muito, muito pequena. Então a impressão que te dá é que aquilo só tem área, que é exatamente o que nós fizemos. Tá? A impressão que dá é que só tem área. Tá? Então é como se tivesse acrescentado uma pequena área ali. Tá? Em torno, uma gordurinha em torno do cilindro. Beleza? Então variar uma pequena quantidade no raio do cilindro é acrescentar uma pequena casca em torno do cilindro. Tá? Próximo problema. Projeta lá, por favor. Próximo problema, problema 3. O que ocorre com o volume do cilindro se a altura sofrer uma pequena variação? Olha para cá.
Vamos ver se você já está em condições de responder. Pode tirar o slide. Vamos ver se você já está em condições de responder. Quando nós estávamos com uma circunferência, aumentar um pouquinho o raio é como se eu tivesse acrescentado uma linha em torno da circunferência. Quando eu pensei no cilindro, aumentar um pouquinho o raio é como se eu acrescentasse uma casca em torno do cilindro. Agora a pergunta: se eu variar um pouquinho a altura desse cilindro, o que você acha que vai acontecer? É como se eu acrescentasse o quê? Um círculo em cima do cilindro. Então a resposta, quando eu fizer as contas, tem que dar o quê? πr quadrado. Deu para entender? Então nós vamos fazer contas semelhantes a essas e o resultado tem que ser πr quadrado. Não pode ser outro. Tá? Então nós já sabemos o que vai acontecer. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Então, o volume do cilindro, agora eu só quero que ele dependa da altura, porque eu não vou mexer no raio. É πr quadrado vezes a altura. Então o limite que eu quero calcular é isso aqui. Limite, eu vou colocar S também, tá? Do volume de H mais S menos o volume de H. O volume que depende de H dividido por S. Então isso aqui vai ficar limite de S indo para zero. Volume variado em H mais S. Isso aqui é π raio ao quadrado vezes a altura. A altura agora é H mais S. Menos π R ao quadrado vezes a altura dividido por S. Tudo bem? Tá? É só perceber onde você tem que colocar a variável, tá bom? Agora, isso aqui vai ficar igual. Limite com S indo para zero. Esse vezes esse vai ficar πr quadrado H. Então, πr quadrado H mais πr quadrado S menos πr quadrado H dividido por S. Mas olha, esse aqui se cancela, né? E tem um S aqui, tem um S aqui. Dá para cancelar, certo? Então vai ficar limite de uma constante, que é a própria constante. A resposta deu πr quadrado, que nós já sabíamos que ia dar isso. Tudo bem? Então, se você entende o conceito, você sabe o que é o resultado. Tá? Mas você tem que saber chegar no resultado. O próximo problema. O quarto problema é o que ocorre com o volume de uma esfera se o raio sofrer uma pequena variação. Então, o próximo problema é esfera. Como se calcula o volume de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo. Certo? 4/3 de πr ao cubo. Por quê? Porque essa fórmula? Porque não dava para te explicar, então só te disseram, decora, essa é a fórmula. A gente só vai conseguir provar que a fórmula é essa quando a gente chegar em integral. Vai chegar em integral, a gente vai provar que a fórmula é essa, tá? E me diz uma coisa, se eu alterar um pouquinho o raio da esfera, o que você acha que eu vou ter como resposta? Eu vou ter o quê? A área da esfera. É como se eu tivesse acrescentado uma película em torno da esfera. Uma película em torno da esfera é a área da esfera. E quanto é a área da esfera? 4πr quadrado. Então eu já sei que a resposta do que eu vou fazer, a resposta tem que ser 4πr ao quadrado. Tudo bem? Vou ter que fazer a conta agora e chegar naquele resultado. Já sei que aquele é o resultado, tá? Então vamos lá. Então é limite de H indo para zero de VR mais H menos VR dividido por H. É igual. Por que está tendo tanta movimentação hoje?
Resultado da prova. Mas do que adianta vocês saberem o que aconteceu no passado se o teu futuro pode ser uma desgraça? Eu não entendo isso. Tu tem que estar preocupado com o teu futuro, certo? Porque o teu passado tu não pode mais mudar, concorda? Então vai atrás da tua prova depois. Não é para tu ir agora. Porque senão vai ser uma desgraça o futuro, né? Certo? Então vamos ficar ligado aqui. Esquece a nota. Tu pode ver depois, não tem problema. Tá bom? A propósito, quando você recebe a sua prova, porque já aconteceu alguns incidentes. Quando você recebe a sua prova, você tem que olhar a sua prova lá, naquele momento, tá? Você tem que ver logo lá e ver se você discorda de alguma coisa. Se você discorda de alguma coisa, você não sai da sala com aquela prova. Você já mostra para o monitor. E diz lá, olha, essa aqui eu acho que corrigiram errado, entendeu? E já pede, já solicita naquele momento e já entrega. O monitor vai tirar foto daquilo e vai mandar para mim. E eu vou analisar para ver se realmente está errado e vou atribuir a nova pontuação. Deu para entender? Não é para você sair de lá e depois ir me procurar. Por quê? Quem garante que você não pegou... Ah, faltou um 2 aqui, ó. Não seja por isso. 2. Professor Leão, não corrigiram aqui direito, ó. Tá aqui o 2. Sempre esteve aqui. Não que eu esteja desconfiando de vocês, não é isso, tá? Mas você não pode fazer isso, tá? Reclame no momento que você recebe sua prova e não depois, tá bom? Vamos lá. Então, quero analisar esse quociente, tá? Então vamos lá, vai ficar assim, limite de H indo para 0, VR mais H. Vai ficar assim, ó, 4/3 de π. No lugar do raio, está ficando o raio mais H. Então, raio mais H ao cubo menos 4/3 de π raio ao cubo. Dividido por H. Certo? Olha, tem 4/3 de π aqui e aqui. Posso tirar do limite, que é uma constante. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 4/3 de π, limite de H indo para 0. Agora eu vou distribuir esse cubo, tá? O cubo da soma, como é que é? É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Menos π raio ao cubo, dividido por H. Tá bom? Agora, não era para ter tirado esse π, não está mais aqui, né? Eu coloquei em evidência. Ok? Eu coloquei em evidência 4/3 de π. Eu retirei, então não tem esse π mais aqui. Agora, observa que eu cancelo o raio ao cubo e vou colocar H em evidência, tá? Vai ficar assim, ó, 4/3 de π, limite de H indo para 0, colocando H em evidência, vai ficar 3 raio ao quadrado mais 3 raio H mais H ao quadrado. Isso tudo dividido por H, tá? Agora cancela H e aplica H indo para 0. Se o H vai para 0, aqui dá 3R quadrado. Aqui vai para 0 porque tem H e aqui também vai para 0. Tudo bem? Então esse resultado vai ser o quê? Vai ser 4/3 de π vezes 3R quadrado. Cancela o 3 aqui, ó. Vai ficar 4πr ao quadrado, que nós já sabíamos. Beleza? Tá? Então, variar um pouquinho o raio da esfera
é obter a área da esfera. Então, a taxa de variação do volume é a área. Tudo bem? Tá? Muito bem. Tá fácil isso? Diga. É porque como eu estou mandando o S para zero, então é como se fosse a própria área daquela circunferência, entendeu? Daquela esfera inicial. Por mais que você pense, é a área do novo raio, mas aquela variação está indo para zero, então é como se fosse o mesmo raio. Entendeu? Aí é natural mesmo pensar que seria um novo raio, mas no fundo não é. Tá? Porque é muito pequena a variação. Tá? Tudo bem até aqui? Eu tenho uma certa esperança que ela é diferente. Estamos em 2025, certo? Pressupõe-se que em 2024 você estava no terceiro ano do ensino médio. Pressupõe-se que em 2023 você estava no segundo ano. 2022 você estava no primeiro ano do ensino médio. E 2021 você estava no nono ano. E 2020 você estava no oitavo ano. Só que esses 2 anos tivemos pandemia, ensino remoto, certo? Então, vocês, esta turma é a primeira turma que estamos pegando aqui em Cálculo 1, onde teve o privilégio de ter todo o ensino médio presencial. Então, a minha esperança, e é isso que eu estou, assim, muito alegre, é que vocês estão chegando muito mais preparados que as turmas anteriores. É por isso que a prova que há de vir, na sexta-feira, é muito, mas muito acima do nível das 2 provas anteriores. Então, a primeira prova não era prova. A segunda prova era um aquecimento. A terceira prova é a prova. Ok? Porque eu sei que vocês têm condições para isso. Assim, o resultado pode ser desastroso. Pode ser. Mas vocês não vão deixar isso acontecer. Porque hoje ainda é segunda. E tu não vai parar de estudar de hoje até sexta. Para você fazer uma prova valendo. Beleza? Porque eu sei que vocês estão com uma preparação muito melhor que as turmas anteriores. Ano que vem, a turma que vai chegar vai ter 4 anos de ensino presencial. No outro ano, a turma que vai chegar vai ter 5 anos de ensino presencial. Então, a tendência é que vocês sejam a melhor turma. A próxima seja um pouco melhor que vocês. E a outra seja um pouquinho melhor que vocês. Porque vocês sabem que tudo que a gente faz aqui envolve muito ensino fundamental. Tá? E se você pegou isso em ensino remoto, é muito ruim. Tá bom? Então, a gente tem essa esperança. Então, eu conto com vocês. Posso contar? Vou contar. Vamos lá. Próximo. Então, nós já fizemos da esfera. Vamos para o quadrado agora. Vamos pensar no quadrado. Quinto problema é no quadrado. Olha para cá. Como se calcula a área de um quadrado? Como é que é? L ao quadrado. Se eu variar o L um pouquinho, o que você acha que eu vou ter como resposta? Que foi o que a gente fez. Se eu variar um pouquinho o raio da esfera, deu a área da esfera.
Eu variei um pouquinho o raio da circunferência, deu o perímetro da circunferência. Eu variei um pouquinho o raio do cilindro, deu a área lateral do cilindro. Eu variei um pouquinho a altura do cilindro, deu a área da base do cilindro, tá? A pergunta agora é, se eu variar um pouquinho o lado do quadrado, o que vai dar? Bora, vocês têm que sacar isso. O que vai ser a resposta? Quanto? 2 L's. Perfeito. Vai dar 2 L's. É só você pensar assim, ó. Tem aqui um quadrado. Tá? Tá bom? Se eu aumentar um pouquinho o lado, você sabe que o aumento que eu faço aqui é grande, tá? Vou aumentar um pouquinho o lado, esse lado. Vou aumentar um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Eu vou aumentar um pouquinho também para cima aqui. Porque só faz sentido aumentar para o lado e para cima, certo? Tá? Se eu aumento um pouquinho para cima, um pouquinho para o lado, então é como se surgisse um novo quadrado. Tudo bem? É como se você tivesse acrescentado um lado aqui e um lado aqui. Beleza? Esse tamanho aqui é L, esse tamanho aqui é L. Então a resposta é que dê 2 L's. Tudo bem? Isso é o que a gente espera que aconteça. Vamos ver se vai acontecer isso. Como é a área do quadrado, o quadrado depende do lado, isso é lado ao quadrado, certo? Então vamos fazer a variação. Tá? Limite de H indo para 0, da área de L mais H, menos a área avaliada em L, dividido por H. Isso vai dar igual, limite de H indo para 0, de L mais H ao quadrado, menos L ao quadrado sobre H. Fica limite de H indo para 0, de L ao quadrado mais 2LH mais H ao quadrado menos L ao quadrado, dividido por H. Agora você cancela, né? Você coloca H em evidência. Fica limite de H indo para 0, H, 2L mais H sobre H. Aí você cancela o H, aplicando o H indo para 0, isso vai dar 2 L's. Que era o que a gente já esperava que fosse acontecer. Tá bom? Ficou claro? Tá? Nota que na circunferência deu o perímetro da circunferência. No quadrado não dá o perímetro do quadrado. Tudo bem? Porque na circunferência você altera um pouquinho o raio, altera tudo na circunferência. No quadrado não. Não vai alterar tudo. Então não vá com essa ideia fixa. Tá? Vamos para o próximo problema. Qual é o próximo que tem lá? Projeta lá, por favor. O que ocorre com o volume de um prisma reto se a altura sofrer uma pequena variação? Qual é a resposta? Vai dar o quê? Vai dar a área da base do prisma. Importa qual é a base do prisma? Não importa. Não importa a base do prisma. Tá? Agora, 7. O que podemos falar a respeito do coeficiente angular do gráfico de uma função afim? O que podemos falar do coeficiente angular do gráfico de uma função afim? Que é a taxa de variação dessa função. Se tu fizeres essas mesmas contas em uma função afim, a resposta vai dar um coeficiente angular. Tá? Então vamos resumir as coisas que nós fizemos. Circunferência, você tinha a área de R é π
r ao quadrado. Nós achamos como resposta 2πr. Que foi mais? Projeta lá só para eu lembrar qual foi a sequência. Cilindro. Então, nós tínhamos volume, que dependia do raio, era πr quadrado h. Nós achamos como resposta 2πrh. O outro era o volume também do cilindro, só que agora dependendo só do h, era πr quadrado h. Nós obtivemos como resposta πr quadrado. E o volume da esfera, que depende do raio, que é 4/3 de πr ao cubo, nós obtivemos como resposta 4πr ao quadrado. Tá? Vou deixar só esses 4. Isso aqui é isso. Isso aqui é isso. Isso é isso. E isso é isso. Só em termos de notação, tá? Eu vou chamar isso aqui de A' de R, isso aqui V' de R, V' de H, V' de R, tá? O que o colega queria adiantar para vocês é que se tu tens a área da circunferência, a derivada da área é o perímetro. Se você tem o volume do cilindro, a derivada do volume em relação ao raio é a área lateral do cilindro. Se você tem um volume do cilindro e você quer saber a derivada desse volume em relação à altura da área da base do cilindro. E se você tem a esfera, a derivada do volume em relação ao raio dá a área da esfera. Tá? Isso é o que prova que a área da esfera é 4πr quadrado, que a derivada é isso. Tá? Mas nós não sabemos ainda como provar que o volume é esse. Tá? Mas eu não disse ainda o que é derivada. E tudo bem. A gente já vai dizer daqui a pouco. Tá? Já fiquem sabendo que hoje já resolvemos um monte de derivadas. Tudo isso que a gente fez foram derivadas. Tá? Vamos continuar. Então, o problema de encontrar a reta tangente a uma curva e a velocidade de um objeto envolve o mesmo tipo de limite. Esse tipo especial de limite é chamado de derivada. Tá? Então, a reta tangente à curva, que é um gráfico de uma função em um certo ponto A, é a reta que passa por P com essa inclinação, desde que esse limite aí exista. Eu vou pular aqui por enquanto, só para te mostrar esse limite. Esse limite, a derivada de uma função f em um ponto t0, denotado por f' de t0, é esse limite. Então, esse limite é a derivada. Isto significa que tudo que nós fizemos hoje foi calcular a derivada de algumas funções. Então, você pode olhar o limite dessa forma, ou você pode olhar o limite daquela outra forma que a gente fez. Tá? Então, você está estudando a derivada. Então, vamos voltar lá e vamos calcular. Olha, eu já sei que o coeficiente angular ele é dado por essa forma. Tá? Então, m é igual ao limite de f de x menos f de a dividido por x menos a. Quando eu calcular esse limite, se esse limite existir, ele é o coeficiente angular da reta tangente. Tá? E depois a gente determina quem é a reta tangente. Então, vamos fazer os exercícios. Vamos pegar essa função. Inclusive, essa função está até na tua lista de exercícios. Então, f de x igual a raiz de x. Eu quero a equação da reta tangente nesse ponto. No ponto 1, 1. Tá bom? O que é que eu já sei? Eu já sei que o coeficiente angular da reta tangente, ele é esse limite aqui. Limite de x indo para x0, no f de x, menos o f de x0,
x menos o x0. Eu já sei disso, tá bom? Esse é o coeficiente angular da reta tangente, que é a própria derivada, tá? Então, isso aqui é igual, limite, quem é o meu x0? O meu x0 é 1, tá bom? Então, x indo para 1, de f de x, quem é a função? É raiz de x. Menos, quem é f de x0? É a imagem da função no ponto. É 1, dividido por x menos o x0, e o x0 é 1. Aí você tem que saber calcular esse limite. Você já sabe que quando tem diferenças que envolvem raiz, a primeira coisa que tu tens que pensar é multiplicar pelo conjugado, tá? Então, isso aqui é igual, limite de x indo para 1, raiz de x menos 1, dividido por x menos 1, vezes raiz de x mais 1, raiz de x mais 1. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, vai ficar limite de x indo para 1, quadrado do primeiro é x, menos o quadrado do segundo também vai dar só 1, né? Então, vai ficar x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Você pode cancelar aqui em cima, aqui embaixo. Cancela esse com esse. E agora você aplica o limite. Em cima ficou só 1. X está indo para 1. Então, aqui vai dar 1. 1 com mais 1 vai dar 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. Então, o coeficiente angular é meio. Tá bom? Então, esse é o coeficiente angular. Agora, você já sabe o coeficiente angular. A equação de uma reta, y igual a ax mais b, não é isso a equação de uma reta? Tá? Eu já sei quem é o a. O a é meio. Tá bom? Eu vou só colocar em letras normais que, como eu utilizei m aqui, vou colocar m. Tá? Então, tu já sabes que a equação é meio de x mais b. Tu já sabe que é isso. Você não sabe quem é o b. Tá? Mas tu sabes que tem que passar por esse ponto. O ponto 1, 1. Então, você substitui esse ponto lá. O y é 1 igual meio vezes o x é 1 mais o b. Meio vezes 1 dá meio. Passa o meio para cá subtraindo, vai ficar 1 menos meio, que dá meio. Então, meio é o valor de b. Tá? Então, significa que a reta tangente, a sua reta tangente é y igual a meio de x mais meio. Essa é a reta tangente. Tá? Vamos pensar graficamente. O que nós fizemos foi o seguinte. Aí você coloca aqui o gráfico da sua função. O gráfico da raiz de x é uma coisa assim, certo? Aí você marca aqui o ponto 1, 1. E a reta tangente tem que passar por aqui, tá? Então, a reta tangente é uma coisa assim, beleza? Essa é a reta tangente, que passa por esse ponto. E esse carinha aqui é o meio, né? Beleza? Então, foi isso que tu descobriu. Quem é essa reta que passa por esse ponto e é tangente ao gráfico da função, tá? Vamos para o próximo. Encontra a reta tangente a hipérbole. Então, a sua função agora
é 1 sobre x², e eu quero que passe pelo ponto 1, 1. Tá bom? Então, eu tenho essa função, esse ponto faz parte do gráfico dessa função, eu quero saber qual é a reta tangente que passa por esse ponto, que é tangente ao gráfico dessa função. Tá? Então, primeiro passo, descobrir o coeficiente angular. Como é que eu calculo o coeficiente angular? Resolvendo esse limite. Tá? Isso que eu tenho que fazer. Então, olha, então o coeficiente angular é igual ao limite de x indo para x0, então é x indo para 1, do f de 1, do f de x menos o f de 1, o f de x é 1 sobre x², menos o f de 1 que dá 1, dividido por x menos 1. Tá? Aí tu tens que conseguir resolver esse limite. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Limite de x indo para 1, x² vezes menos 1 dá menos x², então vai ficar assim, ó. 1 menos x² dividido por x². Você concorda que isso aqui é a mesma coisa que x menos 1 dividido por 1? Aí você conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida, tá? Então vai ficar x menos 1 aqui. Tá bom? Agora, esse cara aqui é o produto da soma pela diferença. Então isso aqui é igual ao limite x indo para 1 de 1 menos x vezes 1 mais x. Isso tudo dividido por x², x menos 1. Agora, tu pode cancelar esse cara com esse cara, só que eles estão com sinais trocados. Então vai aparecer um menos, tá? Você cancela e aparece um menos aqui na frente. Então isso aqui vai ficar igual limite de x indo para 1 de menos 1 mais x sobre x². Olha, o x está indo para 1, então aqui embaixo dá 1, e aqui dá 2. Isso aqui vai ficar menos 2, tá? Então a resposta é menos 2. Então esse é o coeficiente angular. Tu já sabes agora que a reta tangente... A reta tangente é y igual a m x mais b. Esse m tu já sabes que é o menos 2. Menos 2 x mais b. Só que tem que passar... Tem que passar pelo ponto 1, 1. Então, só substituir o ponto aqui e você vai descobrir quem é o B. Então, vai ficar 1 igual a menos 2 vezes 1 mais B. Aqui dá menos 2, quando passar para o outro lado vai ficar 3, né? Porque vai ficar 1 com mais 2. Então, esse B é 3. Então, a sua reta tangente é menos 2x mais 3. Essa é a reta tangente, que é tangente ao gráfico. Diga. Aqui? Esse aqui? Esse menos surgiu na hora que eu cancelei esse com esse. 1 menos x está dividido por x menos 1, certo? Tá? Só que isso aqui, essas duas coisas não são iguais, certo? Tudo bem? Não é a mesma coisa. Só que isso aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever menos x menos 1. Tudo bem? Menos com menos. Aliás, menos com mais vai ficar menos com menos vai ficar mais. Tá? Aí sim, agora eu posso cancelar. Aí quando eu cancelo, fica o menos 1, que é o menos que apareceu aqui. Tá bom? Tá? Aí é esse menos que veio para cá e fez com que aparecesse o menos 2. Então agora tu já sabes que a tua reta tangente, ela é uma reta que ela é decrescente e passa pelo eixo y no 3. Beleza? Tá? Então essa é a reta tangente. Bora colocar aqui no GeoGebra rapidinho.
Deixa eu colocar o gráfico aqui. 1 sobre x ao quadrado. Tá aí o gráfico do 1 sobre x quadrado, tá? Eu vou marcar lá o ponto 1, que é por onde eu quero o ponto que eu quero estudar. E nesse ponto tem que passar uma reta tangente, certo? Pensa ali comigo. Olha lá, eu vou só aproximar mais aqui. Olha, por esse ponto, para a reta ser tangente, ela tem que ser decrescente mesmo, não tem? Porque se ela fosse crescente, ela ia estar cortando o gráfico, ela não ia estar tangenciando o gráfico, tá? A função que nós achamos é menos 2, então é g de x igual a menos 2x mais 3. É isso, né? Menos 2x mais 3. Tá aí, ó. Tá? Então essa é a nossa reta tangente que nós encontramos. Beleza? Então a coisa é feita para dar certo. Mas olha, reta tangente é um conceito local. Tá? Essa reta, ela só é tangente nesse ponto A. Ela pode ser secante em outro lugar. Exemplo, nota que ela corta bem aqui o gráfico, ó. Mas não é esse ponto que está sendo estudado. O que está sendo estudado é o ponto A. Só importa o que acontece aqui, perto do A. Perto do A, ela é uma reta tangente. Tudo bem? Em outro lugar, não tenho a mínima ideia do que ela é. Não estou estudando outro lugar. Ficou claro? Tá? Muito bem. Vamos lá. Então, vamos estabelecer uma fórmula, né? Vocês gostam de fórmulas? Então, esse M é a derivada da função no ponto. Tá bom? Esse que é o M, tá? Pode projetar aqui o quadro, por favor. M é a derivada da função no ponto. O ponto é A, f de A. Ok? É no ponto A. Então quer dizer que a sua reta tangente é y igual... lembra o que foi que nós escrevemos? Nós escrevemos y igual a mx mais b. Certo? Só que o m é a derivada. Então vai ficar f' de A. Então vai ficar m f' de A x mais b. Certo? Aí eu sempre ficava procurando quem era esse B, mas eu fazia isso substituindo o ponto aqui. Então vamos substituir o ponto aqui. Então vai ficar f de A igual a f' de A vezes o A mais o B. Lembre-se que eu quero descobrir quem é esse cara. Então passo esse para cá subtraindo. Vai ficar f de A menos a f' de A. Esse é o B. Tá bom? Então o B tem essa cara. Então a sua função, que é essa, vai ser y igual f' de A, x mais o B. Quem é o B? Está aqui o B, ó. O B é f de A menos a f' de A. Tá bom? Tem f' de A aqui, tem f' de A aqui. Vou colocar f' de A em evidência. Vai ficar y igual f' de A em evidência. F' de A. Se eu coloco isso em evidência, vai sobrar o x e o menos A. Mais o f de A. Tá bom? Aí nos livros, quando estiver pesquisando o que é a equação da reta tangente, ele vai escrever assim, ó, ele vai pegar esse f de A que está positivo e vai passar para o outro lado. Vai ficar y menos f de A é igual a f' de A x menos A. Essa é a forma geral da equação da reta tangente. Tá bom?
Para quem gosta de ficar decorando, tá aí. Eu odeio fazer isso, nunca lembro. Só fazer o passo a passo que você vai lembrar, tá? Mas a fórmula, se você quiser fórmula, é essa, tá? Muito bem. Vamos lá, qual é o próximo passo? Olha, então você já sabe agora. Te deram lá no ensino médio a equação horária do espaço, não deram? Equação horária do espaço? Como é que era? S de t é igual a quê? S0 mais VT. V vezes T, certo? Esse S0 é o espaço inicial. Esse V é a velocidade, esse aqui é o tempo, certo? A variação do espaço com relação ao tempo é o que mesmo? É velocidade, certo? Se eu aplico isso, o h indo para zero, eu vou ter velocidade instantânea. Então, se eu quiser a derivada do espaço, a derivada da constante é o quê? Zero. V é uma constante, concorda? A derivada da função afim é quanto? Olha para isso aqui. Isso não é a função afim? Quanto é a derivada da função afim? Não é o coeficiente angular da reta? Quem é o coeficiente angular aqui? V. Então quer dizer que a derivada do espaço é a velocidade. Beleza? Tá? Te deram mais uma equação lá. Qual foi? S de t é igual a quê? S0 mais V0t, não foi? Qual é aquela que envolve a aceleração? Não, um de cada... Vai um no microfone, por favor. Vai, por favor. Vai, me lembra aí, como é que é? Diga o seu nome e seu curso, por favor. Repete, que não foi. Henrique Belém, Engenharia Elétrica. Henrique Belém, Engenharia Elétrica. S0 mais VT. VT. Não, é V0T. Não, mais... é uma constante. Mais alfa. Que é o A, né? Alfa, sim, A. Acho que é AT quadrado sobre 2. AT quadrado dividido por 2, sim. É isso, né? É isso? Tudo bem? Tá, ótimo. Essa é a equação do espaço quando você tem variação de velocidade. Ou seja, quando você tem aceleração. Tá? Vamos derivar isso. Ok? A gente já tem uma impressão do que acontece com a derivada quando é índice 2, não já? O que acontece? O 2 vem para frente, não vem? Porque lembra que nós calculamos aqui o L quadrado? E quando a gente derivou isso, deu 2 L's, não foi? Então a gente já tem a impressão que aconteça isso, a gente não provou ainda. Então vamos usar a nossa impressão, tá? Se você olha só para isso aqui, é função afim, a derivada disso é V. Tudo bem? Então a derivada é só V dessa parte. E esse aqui é uma constante, esse aqui é uma constante, então vamos manter a constante. E a derivada do t quadrado, nós temos a impressão que é 2L's. Que então vai dar 2t. Então vai cancelar isso aqui. Isso aqui vai dar V mais AT. Mas o que é V mais AT? Não é a equação da velocidade? Mas nós já sabíamos que a derivada do espaço realmente é a velocidade. Certo? Nós já sabíamos que isso aqui iria dar isso mesmo. E se por acaso tu quiseres derivar a velocidade? Mas a velocidade não é uma função afim? A derivada da função afim é o quê? É o coeficiente angular. Então quer dizer que a derivada da velocidade é a aceleração. O que faz todo sentido.
taxa de variação do espaço é a velocidade. Taxa de variação da velocidade é a aceleração. Beleza? Então, quer dizer que a taxa da taxa, a taxa de variação do espaço, a taxa de variação da taxa de variação do espaço é a aceleração. Eu não disse ainda para vocês. Então, quer dizer que se eu pegar o espaço e fizer isso 2 vezes, isso vai dar a aceleração. Bonitinho, né? Então, vamos fazer mais bonitinho ainda. Eu saí de um lugar e cheguei nesse lugar. Por que a gente não volta? Se eu tenho esse, eu chego nesse. Então, tem um nome para isso. Integral. A integral da aceleração é a velocidade. E a integral da velocidade é o espaço. A gente ainda vai definir essas coisas, tá bom? Mas vocês já ficam com um gostinho aí logo. Para vocês ficarem empolgados logo, né? Vamos lá. Então, já sabemos o que é derivada, né? A derivada é esse limite. Então, vamos calcular a derivada da função quadrática. Aí a gente vai matar essa curiosidade de vez. Então, eu já sei que a derivada é aquilo ali. É esse limite, com h indo para 0, dá f de t0 mais h, menos f de t0 sobre h. Eu já sei que a derivada é isso. Eu quero derivar essa função. Tá bom? Quero derivar essa função. A derivada é esse limite. Tá? Mas olha, derivar no ponto pode ser qualquer ponto, concorda? Pode ser qualquer ponto. Então eu vou parar de ficar escrevendo t0, que eu vou gastar muito x, eu vou colocar só x. Tá bom? Então é um x qualquer, que esteja no domínio, claro, da função. Tá? Então a derivada dessa função é esse limite. Limite da f de x mais h menos a f de x sobre h, com esse h indo para 0. Isso aqui é igual limite de h indo para 0. F de x mais h, quem é f? F é essa função quadrática. No lugar do x eu coloco x mais h. Então é só fazer conta mesmo, hein? X mais h ao quadrado mais bx mais h, é h aqui, tá? Mais o c, menos a função. Troca o sinal de todo mundo, né? ax quadrado menos bx menos c. Isso tudo dividido por h. Já vou cancelar esse c aqui. Perceberam que nós chegamos em derivada e a gente não para de calcular limites, né? Porque a derivada é um limite, tá? Vamos desenvolver agora esse quadrado e fazer essa distribuição aqui. Então vai ficar limite de h indo para 0 de... Eu já vou desenvolver o quadrado e multiplicar por a. Então vai ficar ax quadrado mais 2axh mais AH quadrado, tá? Mais BX mais BH menos AX quadrado menos BX sobre o H. Agora, cancela esse aqui, ó. Cancela bx e vou colocar h em evidência, tá? De h indo para 0 vai ficar h 2ax mais ah mais b.
sobre H. Aí eu cancelo o H. Isso aqui vai ficar igual. Limite. Eu já vou aplicar o limite, tá? Se eu faço H indo para 0, vai dar 2AX. Esse aqui vai dar 0. Vai aparecer B. Então a resposta 2AX mais B. Tá bom? Então, se eu tenho a função quadrática f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, a derivada disso é 2ax quadrado mais b. Ou 2ax, obrigado, 2ax mais b, tá bom? Aí tu deve estar te perguntando, mas professor, você não falou que a derivada era mais fácil? Por que está fazendo tudo isso de conta? É porque a gente está curtindo primeiro. Calma, está curtindo. Daqui a pouco, vocês vão perceber que, na verdade, o processo de derivação é só uma linha. É sair daqui e vir para cá de cara. Mas o que a gente está fazendo é provando que essas coisas são possíveis. Na próxima aula, a gente vai provar as propriedades de derivações. Como é que se faz de fato as derivadas? Aí você não vai precisar fazer esses cálculos. Esses cálculos aqui é calcular a derivada pela definição. Tá? Mas antes que tu te empolgue muito, deixa eu te dizer. Na sua prova, tem 2 derivadas pela definição. Tá? Não é derivada direta. É para você fazer esses limites que nós estamos fazendo. É por isso que eu estou fazendo esses limites hoje. Porque na sua prova está assim. Então não é derivada direta. Pega o 2, joga lá para frente, subtrai. Não vai ser isso. Tá? Derivada pela definição. Ok? Então, a derivada dessa função, vamos pensar. Se não tivesse essa parte, isso aqui é função afim. Nós já fizemos para a função afim, a gente sabe que daqui só vai sair o coeficiente angular. E o coeficiente angular é B. Beleza? E essa parte aqui, nota que o A continua, o X continua e o 2 veio para cá. A gente vai provar ainda que quando se trata de coisas polinomiais, você pega o expoente, ele vem para frente e você subtrai uma unidade aqui. Aí 2 menos 1 é 1, por isso que não aparece nada. Tá bom? Então o expoente sim, vai para frente e vai subtrair uma unidade. Mas isso a gente ainda vai provar. Tá? A gente vai provar ainda como é que faz isso. Muito bem. Vamos fazer a derivada da função cúbica. Eu não escutei, eu tenho 10 minutos? Tem? Não tá. Tem 12? 17? 15? Tá, ok. Vamos fazer a derivada agora da função cúbica. Eu não sei se eu quero fazer... vamos primeiro apresentar as definições para vocês, rapidinho. Então, f de x igual a x ao cubo. Eu quero calcular, se eu coloco isso aqui para você, f' de 2, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó. Pode projetar aqui. Escrever f' de 2 quer dizer, calcula a derivada da função f avaliada no ponto 2. É isso que eu quero, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó, df, quero derivar a função f em relação à variável x, tá bom? Avaliado quando x é igual a 2, tá? Então, escrever isso é a mesma coisa que escrever isso, tá bom? É a mesma coisa. Você deve estar pensando, mas para que escrever isso se eu posso escrever isso?
É porque dependendo do contexto, dependendo de onde você estiver trabalhando, das suas contas, é muito melhor que você faça assim do que assim. Tá? Claro que nas nossas contas iniciais aqui, todas elas, é muito mais prático usar isso. Tá? Mas em alguns momentos, essa notação é muito melhor. Tá? Mas só para você saber que essa é a mesma notação que isso. Tá? Você vai encontrar em alguns livros as duas coisas. Tá bom? Então vamos atrás da derivada dessa função. Vamos pegar a fórmula geral dela. Então a derivada dessa função é o seguinte. É o limite de h indo para zero da f de x mais h menos a f de x dividido por h. Vamos provar quem é a derivada dela. E você vai ver que, de fato, eu posso pegar o 3, jogar para frente e subtrair uma unidade. Tá? Quando é ao cubo. Tá? Então, isso aqui vai ficar limite com h indo para zero de x mais h ao cubo menos x ao cubo sobre h. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, limite de h indo para zero, o cubo da soma é x ao cubo mais 3x quadrado h mais 3xh quadrado mais h ao cubo menos x ao cubo. Isso dividido por h. Antes que tu penses, para que ficar sabendo o cubo da soma? Tá na tua prova. Só isso que eu te digo. Então, também tu não vai escrever o cubo da soma no teu braço, né? Não vai fazer isso. A menos que isso seja uma tatuagem. Né? Mas tem tanta coisa bonita para tatuar, ainda vou te apresentar umas fórmulas bem bonitas, aí tu pode pensar nelas. Lá no cubo da soma, por favor, né? Cubo da soma, todo mundo sabe. Aí, você cancela aqui. Vou colocar o h em evidência. Então, limite de h indo para zero. Colocando o h em evidência. Vai ficar 3x quadrado mais 3xh mais h ao quadrado. Isso tudo sobre h. E agora você pode cancelar esse h. E você faz h indo para zero. Vai ficar só 3x quadrado. Esse vai dar zero, esse vai dar zero. Então a resposta é 3x quadrado. Tá bom? Então se você tem f de x igual a x ao cubo, a derivada da função é 3x quadrado. Tá bom? Você já sabe quem é a derivada. Só que você quer a derivada no 2. Então, f' em 2 é 3, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12. Tá bom? O que significa esse 12 em termos de reta tangente? O que significa esse 12? É o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta tangente no ponto de abscissa 2 é 12. Significa que essa reta tangente é crescente e ela é bem inclinada, tá? Já o coeficiente angular é 12, tá bom? Muito bem. Próxima questão. Vamos fazer... Vou fazer essa 1 sobre raiz de x. Aí, se der tempo, a gente faz a outra. G de x igual a 1 sobre a raiz de x. Eu quero saber no ponto x0 igual a A. Tá? Então, nesse caso, eu vou usar o seguinte, a derivada da função em A. É o seguinte, é limite de x indo para A
da f de x, g, né? Da g de x menos g de a, x menos a. Lembra que esse limite aqui, ele é equivalente a esse limite aqui. Foi a primeira coisa da aula de hoje, tá? Você pode usar qualquer um dos dois. Então, isso aqui vai ser igual. Limite de x indo para a, de 1 sobre x, que é a função, 1 sobre raiz de x, né? Menos 1 sobre raiz de a. Dividido por x menos a. Tá? Aí, a diferença que quando se envolve raiz é o produto aqui embaixo. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, limite de x sobre a, aí o MMC, esse produto, vai ficar raiz de x vezes a raiz de a, esse dividido por esse da raiz de a, vezes 1, que vai dar a própria raiz de a, menos esse dividido por esse da raiz de x. Isso, e você pode multiplicar pelo inverso desse, certo? Tá? Agora, tu tens a raiz aqui, diferença de raiz. Você já sabe que você vai usar o conjugado aqui. Se multiplicar em cima e embaixo por esse mais esse. Vai ficar assim, ó. Vai ficar limite de x indo para a da raiz de a menos a raiz de x sobre, vou colocar isso aqui, x menos a, tá, é um produto só, né? Então, raiz de x vezes a raiz de a, vezes o conjugado desse cara, que é raiz de a, mais a raiz de x, raiz de a mais a raiz de x. Tá bom? Aí vai ficar o quadrado desse menos o quadrado desse. Esse aqui fica limite de x indo para a. O quadrado desse é o próprio a. Menos o quadrado desse é x. Vai ficar assim. Eu vou colocar o menos aqui fora. Vou inverter aqui em cima, tá? Só para deixar logo em ponto de simplificar. Menos x menos a. Tá? Então aqui embaixo vai ficar x menos a. Raiz de x vezes a raiz de a. Raiz de a mais a raiz de x. Tá bom? Aí eu consigo cancelar agora. Agora já sei que vai ficar menos 1 em cima. Se o x está indo para a, aqui vai dar a. Aqui também dá a. Então vai ficar menos 1 sobre raiz de a vezes raiz de a, vai dar o próprio a, vezes 2 vezes a raiz de a. Vai ficar 2a raiz de a. Tá bom? Então assim que vai ficar essa derivada, tá? Bora fazer uma curiosidade? A curiosidade é o seguinte: g de x é igual a 1 sobre raiz de x, tá? O que tu vais fazer depois da próxima aula? O que tu vai fazer é o seguinte: isso, vê se você concorda comigo. Você pode escrever como 1 sobre x elevado a meio. Tudo bem? Tá? Você pode fazer isso. Só que isso você pode escrever como sendo x elevado a menos meio. Tudo bem? Tá? E a gente já tem a impressão que quando se trata de coisas assim, você tem que pegar o expoente e jogar para frente, né? E subtrair uma unidade. Então, bora ver o que acontece. Vai ficar g' de x
Jogo menos meio e vou colocar aqui uma impressão, tá? Vou pegar o menos meio e vou jogar para frente. Tá, x menos meio e vou subtrair uma unidade. Tá bom? Isso aqui vai ficar menos meio de x. Aqui vai dar menos 2, com menos 1 vai dar menos 3. Menos 3 sobre 2, tá? A gente já sabe que quando está negativo, significa que esse cara está lá na parte de baixo. Então, quer dizer que é menos 1 sobre 2, esse cara aqui na parte de baixo. Tá bom? Já sabe disso, tá? A gente sabe também que quando isso aqui acontece, vai ficar g' de x menos 1 sobre 2. Quando o denominador é 2, quer dizer que isso está dentro de uma raiz quadrada. E esse aqui é o expoente de quem está dentro da raiz, né? Então, a raiz de x ao cubo. Só que x ao cubo é a mesma coisa que x quadrado vezes x. Certo? Tá bom? Eu quero que o x se aproxime de a. Claro que esse a não pode ser um número negativo, porque senão não faria sentido nenhum a conta. Então quer dizer que o a é um número positivo. Então quer dizer que eu estou trabalhando com um x positivo. Se eu estou trabalhando com um x positivo, eu posso cancelar isso aqui com a raiz, e o x pode sair. Certo? Menos 1, 2, se o x pode sair, x raiz de x. Que foi o que nós fizemos. Tá bom? Então, dá a impressão mesmo que essas coisas fazem muito sentido, tá? Que o que nós estamos fazendo, se a gente ficar trabalhando com esses expoentes, pode ser equivalente a calcular aquele limite lá, tá? Mas isso a gente ainda precisa provar. E a gente vai provar isso ainda, tá bom? Ok? Então, isso é a derivada. Gostaram da apresentação inicial da derivada? Tá? Vocês vão se divertir muito ainda com ela, tá bom? Na próxima aula a gente vai provar algumas propriedades e avançar no curso, tá? Estudem bastante, tá bom? Tchau, tchau, bom descanso.